Olá, boa noite. Como que vocês estão? Tudo bem? Aí eu sempre respondo, tenho certeza que sim. Hoje nós vamos ter uma conversa muito bacana também. Eu acho que isso que é legal, né? A gente tá sempre trazendo diversos profissionais das mais diversas áreas, diversos temas. E isso aproxima demais, porque assim, ora nós falamos a respeito da saúde física, ora da saúde emocional, então eu acho que tudo isso fica muito completo. Acho realmente muito interessante. É interessante para mim também, porque obviamente estou sempre aprendendo mais alguma coisa, e para quem nos acompanha, porque são assuntos realmente bastante interessantes. Ontem a gente teve aquela questão na internet, a gente teve a live com o ativista Marcelo Dias, que é uma pena que a internet não contribuiu, não ajudou muito. Mas nós vamos marcar uma outra live com ele, talvez na próxima semana, e a gente vai abordar tanto o assunto que a gente tentou ontem, como os próximos, porque realmente ele tem muita coisa para falar conosco. Então, hoje nós estaremos com a psicóloga Patrícia Buranello, e nós vamos falar a respeito de um tema muito delicado, que é a respeito do acolhimento da mulher vítima de violência. Então, ela está aqui conosco, vou mandar um convitinho para ela, aliás, ela já mandou, então eu já vou... Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, mais uma noite. Tá conectando. Olá. Olá, tá me ouvindo? Aliás, ouvindo sim, eu só não tô te vendo ainda, Patrícia. Meu vídeo parece que tá pausado aqui. Tá conectando ainda para mim, mas te escuto perfeitamente. Tá bom, vamos ver aqui se... Tá, vamos ver aí. Só dar uma olhada na internet. Tá. Ou a câmera, se tá para você também. Apareceu a imagem? Apareceu. Então, tá Boa bom. noite, tudo bem, Patrícia? Boa noite, tudo bem, Ana Cláudia, e você? Também, ótimo. Muito Então, tá obrigada por estar aqui conosco, de ter aceitado o nosso convite. Realmente é uma satisfação enorme. Quando eu abri a live, eu falei isso, que para nós é muito importante a gente trazer diversos profissionais das mais diversas áreas, e principalmente quando é um assunto em relação à violência doméstica, a gente tem um olhar ainda mais especial. E por isso que a gente queria trazer essa visão, uma visão da psicologia de fato, a forma na qual vocês fazem esse trabalho de acolhimento, para sair um pouco dessa esfera jurídica. E até mesmo uma coisa que eu acho assim, já estou falando tudo, né? Porque aí eu passo a bola para você e você vai falando. É aquela questão da vítima identificar que ela realmente está sofrendo uma certa violência. Então eu acho que a gente tem um assunto assim, Patrícia, bem extenso e de muito conteúdo para falar. Agora, por favor, se apresente. Tá bom. Primeiro, queria agradecer a você, a Caroline, que intermediou aí o nosso contato, né? Pela oportunidade de estar participando aí desse momento com vocês, tá? Então, vou me apresentar, como você falou, e depois a gente vê aí o que a gente vai conversar, que realmente o assunto é bastante rico, né? Então, assim, eu sou a Patrícia, sou psicóloga clínica, atuo na área clínica há 20 anos, né? Desde quando eu me formei, sempre atuei nessa área. E trabalho também, tenho especialização em arte terapia, até por conta aí do que eu gosto mesmo, né? E a arte me facilita muito a trabalhar com os conteúdos dos pacientes, com os conteúdos inconscientes, que são os conteúdos primordiais no processo de psicoterapia, né? Então, a minha experiência, resumidamente, né, é basicamente essa, né, sempre atuando em consultório, em algumas instituições também, mas a grande experiência é no consultório. Ótimo. A Caroline acabou de entrar, então eu vou dar boa noite para a Caroline e agradecê-la de ter intermediado essa live conosco hoje. E vamos lá, como que você coloca tudo isso para a gente, Patrícia? Porque sabemos que tem toda essa questão jurídica acerca da violência contra a mulher, mas eu não queria focar nessa questão jurídica. Eu queria realmente entender como que funciona essa questão na psicologia, como é o acolhimento. Então, eu gostaria que você nos explicasse isso exatamente nesse linguajar claro do psicólogo, porque o nosso objetivo nas lives é sempre passar algum tipo de informação. Então, é muito importante que a pessoa
sabe aquela questão? Nossa, quando você ouve alguma coisa, fala, nossa, mas eu estou me identificando? Porque às vezes a pessoa, infelizmente, a mulher que sofre de violência, ela não consegue perceber isso, né? Sim. E na maioria das vezes é isso que acontece mesmo, né, Ana Cláudia? Assim, muitas vezes a pessoa nem vai com essa queixa para o consultório, né? E aí você vai, tem ansiedade, estou com depressão, vai com qualquer outro tipo de queixa, né? E aí quando você começa a conversar, quando você começa a investigar as causas, aparece a questão da violência doméstica. Né? Ou Então, seja, assim, a própria dificuldade dela até mesmo reconhecer isso, né? sim, porque ela está tão doente, né, que ela não é capaz de entender de onde começou. Está tudo tão misturado dentro dela, né, que ela não consegue ter discernimento para reconhecer a violência. Principalmente quando a violência, embora a violência física seja uma das principais aí, a gente sabe, na questão da violência doméstica, mas a violência, ela é visível, né, a violência física, e a violência psicológica não, né? Então, assim, não tem nenhum roxo, vamos dizer assim, não tem nenhum hematoma, né? Então, e ela é constante também, né? Não é como aquele um tapa imediato, vamos dizer assim, ao longo do convívio. Sim, né? Então, assim, até pegando o nosso tema, que é a questão do acolhimento, a pessoa também só vai conseguir me trazer isso a partir do momento que ela se sente acolhida, né? Que ela sente que ela pode confiar naquele ambiente, que existe toda uma questão de sigilo profissional, lógico, que nesses casos, até você sabe dizer também isso, né? Se há necessidade de quebrar o sigilo judicialmente, nesse caso de violência, onde o paciente está sendo ameaçado, ou ele ameaça, né? Em casos de suicídio, que não é o tema, mas assim, nesses quesitos aí a lei nos respalda, a gente deve quebrar o sigilo, né? Porque está sendo ameaçada a vida de alguém. Então a gente tem que preservar pela vida. Né? Então elas chegam extremamente fragilizadas nesse sentido, porque é uma série de questões. Um sonho de alguma forma que não deu certo, né? Uma frustração, né? Eu costumo até comparar com a questão do luto mesmo, porque ela perde alguma coisa, um investimento que ela teve, porque tudo no começo é lindo e maravilhoso, mas o agressor não se mostra quem ele realmente é nos primeiros contatos. Isso vai acontecendo com o passar do tempo. Né? É o que a gente fala do ciclo dessa questão da violência doméstica, né? Tudo começa com a lua de mel, né? Aquele encantamento, aquela paixão. E aí, a partir do momento que ele vai conquistando a confiança dela, ele vai começando a mostrar realmente quem ele é. Né? Então, assim... E na sua opinião, Patrícia, todo esse processo, digamos assim, anterior dele mostrar de fato esse lado agressivo, tudo isso é teatral? Ou não? De fato, o agressor, ele tem essa dupla personalidade, a gente pode dizer assim? Olha, muitas vezes são características até psicopáticas, de psicopatia, né? Então, assim, ele nem acha que está fazendo mal para ela. Antigamente tinha uma novela, eu não vou lembrar exatamente, mas se eu não me engano era o Dan Stubble, que ele era raquetado, né? Sim, todo mundo virou até um meme, né? Exatamente, né? Então, assim, ele era o típico psicopata, né? Ele vinha, todo mundo, para os outros ele não se mostra assim, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes ele é o galanteador, a louca é ela, né? Imagina, a louca é ela, né? É ela que está doente. E ela acaba se achando também num certo momento, né? Ela acha que de fato é ela que é culpada, é ela que pede desculpas depois. Exatamente. Ela começa, a violência, a pressão psicológica é tão grande, né, que ela começa a acreditar em todas as inverdades que ele joga sobre ela. Né? Então,
ela começa a acreditar, a autoestima já vai lá embaixo, não é? Porque começam as agressões, você não serve para nada, né? Tem casos assim que reclama de comida, né? Você não sabe nem fazer uma comida, você não sabe limpar uma casa. E às vezes quando a gente... desculpa, entrou uma ligação, eu cortei aqui. Às vezes quando a gente fala assim, às vezes a gente acha que pode ser aquela moça que é da periferia, e não, né? Não, acontece com qualquer mulher, né? Com qualquer mulher. E isso que é muito triste, às vezes fala assim, poxa, mas ela tem nível superior, né? Vem de uma família instruída, e como ela se deixa? Mulher de bandido, gosta de apanhar, né? Então, assim, a gente ainda vive numa sociedade, em pleno século XXI, que ainda a gente escuta essas barbaridades, né? Infelizmente. Não. Mas então, é interessante assim, isso que você está falando, Patrícia, porque assim, se é a mulher da periferia, de fato fala, é a mulher, é mulher de bandido. Agora, se essa mulher que tem uma posição social, uma profissão independente, aí ela entra na esfera da louca. sim. Então, até mesmo na hora que você vai nomear qual é o nome que vai dar para ela, né? Tem essa questão também. Porque dificilmente vai falar que uma mulher de uma classe mais inferior, digamos assim, ela é louca. Ela é mulher de bandido, sai de uma relação com bandido, vai para outra. É isso que, de fato, infelizmente, as pessoas falam. Só que aí é interessante porque aquelas pessoas que fazem parte do meio social não acolhem, né? Então, sempre tem um julgamento. E, às vezes, o julgamento é da pessoa mais próxima, que acha que, por exemplo, homem é assim mesmo, mas ele é bom para você porque ele é um bom pai, mas ele paga as contas. Então, tudo isso vai batendo com as suas crenças e vai fazendo com que, de fato, você aceite uma situação como essa e nem consiga enxergar que está sofrendo algum tipo de violência. Mesmo que... É porque, assim, quando a pessoa fala violência, tem pessoas que acham essa palavra muito forte, mas precisa reconhecer que, de fato, é. Sim, sim, sim. E a violência é o que a gente estava falando, né? A física, ela é visível, né? E os outros tipos de violência não, né? Porque não é só física, né? Tem a violência sexual, que muitas vezes acontece dentro, né, das quatro paredes ali do casal, onde a mulher e que é até agredida. pouco tempo não era aceitável, porque falava que o marido tinha o direito, né? Exatamente. Até né? na lei era assim. Pois é, né? Nossa sociedade patriarcal, ainda que as mulheres lutam muito, mas tem muito ainda para conquistar, né? Então, assim, a violência moral, né? Que é o que a gente está falando, você é louca, né? Olha, ninguém vai te querer, você tá gorda, você é gordinha, né? Olha, se eu não te quero, imagina, então fica comigo, né? De repente não com essas palavras, mas sempre o entendimento é esse, né? E a violência muitas vezes patrimonial, né? De quebrar o celular dela para não falar mais com ninguém, por exemplo. Então, assim, tudo isso é violência doméstica. E aí o que acontece? As pessoas não têm nem informação, né? Por isso que eu falo, às vezes a pessoa chega no consultório e não sabe que está sofrendo isso, infelizmente, né? Então a gente percebe, eu tenho que conscientizar muito devagar também, com muito tato, muito zelo, senão ela vai embora. Detalhe, né, Patrícia? E tem muitas questões, até da infância, né, que a pessoa traz para esse relacionamento, criando uma expectativa e fala, nossa, é o que você falou, vem a frustração, porque como assim o conto de fadas não existe? Exatamente. Né? Porque a mulher foi criada assim, né? Então, assim, é a princesinha, né? Então... E você acha que essa geração que está vindo, por exemplo, as nossas filhas, as meninas dessa geração, você acha que está mudando essa mentalidade? Eu acho. Né? Eu tenho eu tenho duas meninas, uma de 13 e uma de 9, né? De 13 não, 14. A de 14, assim, já tem uma visão totalmente diferente. Trabalhos de escola, de mostra cultural ano passado foi pela igualdade de gênero, né? Eu acho que vem com uma pegada diferente, assim. É que, assim, elas precisam também saber como fazer, né? E aí acho que precisa de muita instrução. Mas eu acho que essa meninada vem com uma outra mentalidade disso tudo. Inclusive Então, os meninos, né? Por isso que seria sim, tão importante quando fala de levar essa questão de palestras para a escola,
Porque você está mostrando de fato isso para o adolescente. Exatamente. Que, digamos assim, é o que vai ser o relacionamento do futuro. Porque quando a gente fala disso, Patrícia, vem toda aquela questão familiar. Porque na relação que tem filhos, como que é isso num consultório? Quando chega a paciente para você nessa condição de violência, mas com filhos? Então, e aí é outra coisa que prende ela no relacionamento, né? Porque, principalmente quando são crianças, quando ainda são maiores, adolescentes, muitas vezes eles até encorajam as mães. Não, vamos, né? Ele não te merece, ele só te maltrata, mas a mulher não consegue, mesmo assim, né? Porque muitas vezes pela questão financeira, porque já foi privada de trabalhar, né? Então, fala assim, como que eu vou sustentar vocês? E fica a fantasia, né? Depois, como é que será? Será que ele vai dar assistência para essas crianças, né? Se é o caso da mulher não estar trabalhando, será que ele vai pagar uma pensão? Será que ele não vai sumir da vida dos filhos? Então, assim, é muita fantasia que passa na cabeça delas, né? Então, e essa confusão, até você começar a colocar tudo em ordem para ela se fortalecer, né? E tomar coragem de realmente tomar a decisão de sair, tempos, né? Mas muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não tem tempo, né? Não tem. Porque pode chegar até um feminicídio, né? Então, é bem delicado, né? Por isso que é importante fortalecer muito essa questão dela. E quando chega a esse ponto, Patrícia, que chega a paciente lá nessa situação, dando exatamente esse exemplo que você está falando, que ela depende financeiramente, ela tem filhos, então ela fica nessa preocupação. Eu nem estou falando juridicamente, tá? Dela solicitar a pensão alimentícia, nem estou falando disso. É mais no fato de como encorajar essa mulher. Porque, por exemplo, eu como advogada, eu também tenho clientes que chegam nessa condição, mas não como terapia, obviamente, como consulta de advogada, enfim. E tem toda essa questão, como que você faz a mulher tomar essa coragem? Como que você desencadeia isso nela? Porque são fatores que nós, como mulheres, mães, a gente sabe que são difíceis. Sim, sim. Mas como você acolhe nesse sentido? A questão mesmo é começar a entender o histórico, a fragilidade dela, de onde vem, né? Quando isso começou, porque não começou com ele, muitas vezes. Ele, na maioria das vezes, só potencializou isso tudo, né? Algumas questões já vêm antes, então a gente precisa entender. Muitas já vêm de famílias que existia também a questão da violência com a mãe, né? Então, assim, a gente fala que quando o ciclo começa a se repetir, tem que ficar muito atento, porque aí, dentro da psicologia junguiana, que é a área que eu sigo, a gente fala assim, se o ciclo começa a se repetir e vai passando de geração em geração, alguém tem que quebrar aquilo, porque se não quebrar, vai passar para as filhas ou para o filho, porque o menino também pode sofrer, né, violência, e vai passando. Então, assim, a princípio é entender esse histórico, né, para ver se realmente o que vem de fragilidade emocional dessa mulher e que de repente acabou encontrando um companheiro que também faz com que ela tenha essas fragilidades ainda mais latentes. Então, assim, buscar esse histórico, começar a conscientizá-la, né? Porque, eu já falei, muitas vezes ela não tem consciência, e a partir daí fortalecê-la, né? A buscar ajuda jurídica, né? A buscar ajuda de pessoas que realmente ela possa confiar, porque senão existe aquilo, né? Vai falar com a mãe, por exemplo, mas filha, homem é assim mesmo, passei isso com seu pai, mas você não sabe, não viu? Sim. Né? Mas olha então, quantos anos nós estamos juntos, né? Exatamente, né? Então, assim, a grande questão é essa, é um trabalho que não é de 2, 3 sessões, 2, 3 meses, às vezes demora meses e anos, né? Para que realmente a pessoa se conscientize e tome coragem, né? De sair desse relacionamento, né? De denunciar, porque elas
tem muito medo, né? Além de tudo, são as ameaças, né? Eu vou te matar depois, né? Ou Você eu não vou vai me ter mais matar, a as culpa é crianças. sua, né? Você não vai ter mais as crianças, vou tirá-las de você, também tem isso, né? Então, às vezes ela tem medo, não de ele não dar assistência, dele tirar dela, porque Porque aí muda, porque a gente deu um exemplo da mulher que depende financeiramente, mas tem, uhum, obviamente, a mulher que não depende financeiramente, mas tem sim, outras questões emocionais que aprende nessa situação. uhum, sim, sim, né? Então, assim, como ameaças mesmo, né? Que ele pode falar, vou tirar as crianças, vou tirar os filhos de você. Então, assim, é uma série de situações que a gente pode ir encontrando e a mulher vai cada vez mais adoecendo, né, nessa relação. Então, assim, começa, além da autoestima que começa a ficar baixa, tem a questão, de desencadear crises de ansiedade, depressão, uso muitas vezes de drogas, né, álcool, algo, porque assim, ela vai tentando fugir daquilo tudo, Vai né? E buscando ela algum vai, meio de aliviar, né? exatamente, né? E aí é onde começa a fragilizá-la mais ainda, né? E ela vai ficando cada vez mais enfraquecida, Sabe o que né? eu acho interessante, Patrícia? Porque, assim, claro, a gente está falando a respeito dessa questão da violência e tal, mas tem aquela situação que é muito comum da mulher, por exemplo, vamos falar numa relação exatamente marido-mulher, companheiro-companheira, enfim, que já não tem mais aquela questão de gostar da outra pessoa, já não tem mais aquela questão de ter aquela atração, tudo isso que a gente sabe que é normal durante o relacionamento, hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo, mas quando não há mais isso, e de que ela ainda insiste numa relação, pelo menos por aparências, pelos filhos, isso é uma forma também muito dolorida, não é? De se manter um relacionamento. Sim, né? É, É porque muitas das coisas são uma questão da sociedade, né? Os padrões que a gente aprendeu, que a sociedade impõe, e que se a gente quebrar aquilo, a gente acha que está também cometendo um erro, né? Então, tem coisas, como eu estava dizendo, até questões pessoais, familiares de cada um, mas a gente também pega as questões da sociedade, né? Então, assim, uma coisa às vezes que incomoda muito é o que as pessoas, como as pessoas os veem, né? Porque o agressor, geralmente, para os outros, como eu estava dizendo, ele é um cara top, um cara 10, um cara que faz tudo, né? E aí ele se mostra para a sociedade assim. Ele vai com ela na padaria, na igreja, na casa dos tios, né? Sempre trazendo essa visão de família perfeita. A trata super bem, carinhosamente. Exatamente, né? Na frente dos outros. E aí é onde ela muitas vezes também não tem credibilidade, porque ela vai falar e muitos não vão acreditar, né? Então, ela vai se fragilizando também. Não sei se foi bem isso que você Sim, perguntou. sim, não, mas é exatamente isso. Acabou indo, porque é assim, a gente fala da sociedade, porque a gente pode ver, principalmente em relação quando falamos em traição. Até hoje, como que é a traição do homem e como que é a traição da mulher. Então, até quando fala, "Ai, mas ele agrediu porque ela traía", a sociedade também parece que dá até uma amenizada nisso, né? Que é o que É, você fala, é aquela imposição de que a mulher não pode trair e o homem sim, porque é aceitável, porque homem trai mesmo. Então é engraçado que até hoje a gente escuta esse tipo de linguajar, sim, sempre escuta colocando a mulher mesmo. numa posição muito mais baixa, digamos assim. Lógico, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, uma vez eu escutei, né? Hoje, graças a Deus, acho que minha mãe tem uma visão diferente. Mas há 30 anos atrás, né? Ela falou assim, porque eu tenho dois irmãos, segura suas cabras que meu bode É, tá meus, solto. Opa! Mas ela tinha uma cabra também, né? é Então isso olha aí. que absurdo. A Mas gente a está falando cabra de. não pode. Pois é, né? Então a gente está falando de 30 anos, a gente não está falando de 300 anos, né? Então, assim, o quanto. Ainda a gente escuta isso, eu não Ainda duvido, escuta. né? Talvez não com esses
exatamente com essas palavras, mas se escuta muito isso, né? Só porque menino sempre pode, por que menina não? Ou não tem mais isso, né? Exatamente, mas isso é assim, os pais que têm que ter essa consciência, não é? Na educação, de saber que tem que ter essa igualdade de gênero. Que os dois podem. Exatamente. E a gente pode falar muito em relação a roupas, né? Porque sempre, pelo menos para mim, sempre chegar e ele criticava a minha roupa. É interessante como que sempre tem essa questão da roupa e no primeiro momento a mulher fala, eu achava que ele realmente morria de ciúmes, mas eu trocava de roupa. Uma coisa que parece que é tão simples, que isso só acontece com o adolescente, mas não acontece com as mulheres. Esses homens extremamente ciumentos e que isso vai mudando totalmente o comportamento. Eu conheci uma cliente uma vez que ele não gostava que ela pintava a unha. Eu não sei qual que era a patologia dele, que ele falava que mulheres que usavam esmalte vermelho eram mulheres que estavam querendo chamar a atenção de outros homens. E ela parou de pintar as unhas. Na verdade, ela parou de ir à manicure, porque ela só ficou lixando. Isso era uma coisa louca. Então ela mudou o comportamento exatamente porque para ele era importante ela não ter que fazer as unhas. Então, é para você ver, né? São pequenas coisas, né? É lógico que não é um fato isolado que a gente vai falar que existe, né, a violência doméstica. Mas chama atenção primeiramente por coisas simples. Exatamente, né? Então, assim, porque pode ser que não chegue a uma agressão física, né? Mas essas pequenas coisas também vão danificando tanto a questão emocional da mulher que ela se torna um nada, infelizmente, né? Infelizmente ela vai se tornando. É o que você fala, a questão da autoestima, ela fica totalmente destruída. Destruída, né? E para a gente recuperar isso depois, né, é um trabalho árduo, igual eu comentei. E às vezes a fragilidade é tão grande que ela começa, mas ela não consegue dar continuidade ao processo de psicoterapia. Porque eu falo, né? A psicoterapia são para corajosos mesmo, porque a gente vai mexer em feridas que estão muito expostas, muito abertas, né? Então, assim, até limpar aquilo, até cicatrizar, isso demora tempo, né? E imagina uma mulher que realmente é cheia de marcas, dessa forma, né? Então, até você limpar tudo, é um trabalho que é árduo. E normalmente, Patrícia, essas mulheres que são suas pacientes que sofrem violência, normalmente elas falam para seus agressores que elas estão fazendo terapia? Não, algumas... Não, a grande maioria não. Não fala, né? Não fala porque, assim, eles não vão deixar, né? Ou eles boicotam de alguma maneira, né? Muitas vezes tem a questão até financeira, entende? Porque a mulher às vezes não tem como nem pagar, às vezes pede auxílio para outros, né? Para pai, para alguém que possa ajudá-la, né? Lógico, à medida do possível também eu facilito isso, né? Mas, assim, existe uma série de questões que às vezes ela prefere não falar. Algumas, depois que vão se encorajando, falam, né? Mas elas já estão mais fortalecidas, né? Mas no início, elas preferem, nem querem realmente que fale, porque senão ele vai dar um jeito de não deixá-la ir, né? Ele não é bobo, né? E como que funciona essa questão para você, no caso de terapia de casal, que tem essa questão da violência doméstica? Porque é difícil, é um desafio, né? Não é simplesmente uma incompatibilidade ali de gênios. Como que é isso? É abordado num consultório difícil? Na psicoterapia de casal foram poucos casos com a questão da violência doméstica mesmo que eu já atendi, mas já atendi sim, né? Mas eles não duram, não dá, né? Ele vai boicotar o processo, né? Ele, num dos casos, assim, ele fez com que ela realmente... Ela entendia que ela não estava errada, né? Mas ele tinha uma manipulação ali, né? Mesmo com todos os indícios, por exemplo, de uma traição, de uma negação, ele mostrava que não, que a errada era ela, que ela que fantasiava em cima daquilo, né? Mas já tive um outro, né, caso de um casal que ela sofreu muita violência mesmo, né?
Mas assim, Física mesmo. física e principalmente psicológica. Porque elas andam juntas também, né? Sim, não tem, acho que não tem Acabam como andando juntas, é tirar, difícil né? separar, exato. Exato. Eu acho que até estatisticamente a física aparece mais, mas no meu ponto de vista, antes de existir a física, já existiu a psicológica, Certamente. né? Então, assim, esse outro caso foi um caso que eu obtive sucesso, não tenho, né, não tive mais notícia deles, mas espero que estejam bem. Mas, assim, ele era o príncipe encantado. Na primeira noite de lua de mel, ele já mostrou, né, já tirou a máscara e já mostrou realmente quem ele era, né? Então, eles chegaram extremamente fragilizados, mas foi um casal que teve um êxito aí, ele se dispôs a mudar, né? Ele Você acha procurou que, no caso. psicoterapia também. Ah, tá. Você acha que tinha muitas questões de infância dele? Sempre está Sim, relacionado a muitas questões de questões. infância ou é de Sim. personalidade? A personalidade é formada na infância, né? Então, assim, de 5 a 7 anos a gente forma a nossa personalidade. Então, assim, as vivências que a gente tem nesse período são de extrema importância para o nosso caráter depois, para dizer quem nós seremos. Então, Mas se no eu caso até mesmo de um agressor, Patrícia, então, dependendo dessa infância que ele teve, é o que vai determinar de fato. sim, né, na questão da personalidade, você fala, não é? Sim, principalmente essa Isso. personalidade agressiva. Sim, né? As primeiras relações que ele tem ali. Nosso primeiro núcleo familiar social é a família, né? E depois disso a gente começa a ter outras relações, quando vai para a escola, etc. e tal. Então, assim, essas primeiras relações são muito importantes. E nesse caso especificamente, ele tinha um histórico muito difícil, né? Com pais extremamente complicados também, né? E isso tudo foi ficando no inconsciente dele, mas ele se permitiu, quando ele percebeu que realmente estava perdendo o casamento, ele se permitiu mudar. Personalidade, Ana, a gente não muda, né? Uma vez daquele jeito é nosso. Porque tem Mas eu mulheres falo, que têm essa esperança, um dia ele vai mudar. é, mas eu falo que a gente lapida, né? Então, assim, nesse caso, ele demonstrou uma grande mudança, né? Ele lutava muito contra o que ele era, vamos dizer assim, contra a essência dele. Não é o que ele é, né, daquele jeito, é a personalidade dele. Ele Mas ele lutava muito reconheceu, contra, né? Ele mas ele reconheceu. reconheceu. E teve uma questão, lógico, de profissionais ajudando, né, dele querer, e uma questão religiosa também que eles buscaram. Então, assim, foi um conjunto, né? Então, as pessoas buscam, não que, mas eu, por exemplo, sou ateia, sou ateu, não que eu esteja aqui falando a questão de religião, mas nesse caso específico eles precisaram também desse apoio. E aí fluíram. É interessante você estar falando isso da religião, porque assim, agora é impossível não comentar a respeito disso. Rolou na internet na semana passada, ou semana retrasada, em todos os Instagram, Facebook, falando a respeito disso, da violência doméstica, quando o próprio pastor, o dirigente da igreja, fala, ore a Deus. Então, que tem, por exemplo, que tem essa questão dentro da igreja, que a mulher, ela acaba buscando esse auxílio, essa ajuda para os dirigentes, e eles falam que ela precisa orar. Isso é muito sério, né? Quando a gente para pensar nisso, Patrícia, porque se ela foi ali até ele, é um ato de desespero muito grande. E é muito complicado quando fala assim, ore, então, porque ela já está num momento de muita fragilidade. Então, eu acho isso tão sério. É a mesma coisa que uma criança, ela sofrer algum tipo de violência e o professor, que é o que tem um contato diário, não se manifestar. Sim. Nota comportamentos diferentes, notam marcas, mas ele não se manifesta. Eu acho que é a mesma coisa. É você ser conivente com uma situação. É muito sério isso. O que você acha disso? Porque isso deve ser muito comum, realmente. Sim, né? A gente costuma dizer muito que a religião tem que abrir também, né? Ela não pode fechar, né? Ela não pode ter um olhar reducionista, um olhar arcaico, acho que é a palavra correta. A gente vem numa campanha muito forte, né? Da denúncia, do X na mão vermelho, tudo isso. Então,
Isso é quebrado quando você leva para os dogmas. Então, realmente é questão de bater na tecla, de conscientizar que eles têm um poder imenso sobre a vida das mulheres. Tem, né? Como na política, como em vários setores, né? A maioria dos líderes ainda são homens, não é? Os líderes religiosos. Então, assim, isso dificulta também o entendimento. Então, ore, tá, mas espera lá, né? Eu estou te falando que daqui a pouco meu marido vai me matar dentro de casa, né? Não é uma questão só de sério. É muito sério. Né? Então, isso aí a gente tem que... É um árduo trabalho, né, da sociedade como um todo, mas de também ver que líderes nós temos e que líderes devemos procurar ajuda, né? Porque não são todos, lógico que são assim, né? Mas como é que eu me vejo? Como é que, a partir do momento que um líder religioso tem essa postura, né, como que está totalmente errado, né? Porque, na verdade, eu acho que a mulher ela já fica muito confusa que sofre esse tipo de violência, né? Então, por exemplo, se o líder fala para ela, não, continua, ore, fica muito vulnerável. Fica muito demais. Vulnerável, exatamente. Demais, e assim, e o quanto a gente vem também das questões da religião da maioria das vezes, então assim, casou até que a morte o separe. Né? O quanto também a gente não tem isso internalizado, né? Então, o quanto em algumas situações a mulher ainda vai ser taxada como lá, né? É sempre a mulher que é taxada, né? Lá, foi ela que separou do marido, né? É engraçado porque eu lembro que uma vez uma situação, estávamos em família, não sei como é que foi o comentário, falando da mulher, né? Aí minha cunhada virou e falou assim, mas por que sempre fala que é a mulher? Ninguém tá vendo o lado dele, o que ele fez para que isso acontecesse? Eu nem lembro qual era a situação, mas assim, essa fala... Sim, mas sempre é a mulher. Sempre a mulher sempre é culpada. Né? Mesmo sendo vítima, ela ainda é culpada. Exatamente. E assim, e falando agora de experiências que você teve de mulheres que conseguiram sair dessa situação, como que foi esse processo com você? Se a gente pode chamar de libertação, de cura, enfim, como que você aborda isso? Eu acho que é o processo de curar-se, né? Eu costumo dizer. Acho que é quando ela consegue e vê que é capaz, né? Eu falo que não há dinheiro que pague tudo isso, né? O quanto ela, nesse processo, foi se encorajando, foi vendo, foi percebendo que era capaz de superar todas as fragilidades dela e tudo o que ele piorou ainda mais, né? E ela vai desenvolvendo uma questão de autoestima, de autoconfiança, de buscar coisas que ficaram perdidas lá atrás e ver que aquela pessoa realmente só deixou marcas na vida dela, mas que ela foi capaz de sanar. Que ela consegue olhar para aquele passado fortalecida de tudo, né? E que aquela pessoa, né? Vamos dizer, né? Aquela Maria ficou para trás. Né? Não, mas Patrícia, eu falo assim, eu sou fã da psicologia, porque esse processo, ela só vai conseguir de uma forma, não que eu acho que não vá conseguir, mas vai ser de uma forma muito mais leve com a ajuda de um profissional. Porque tem mulheres que às vezes conseguem essa libertação, mas é o que você fala, essas marcas, o tempo, a sensação do tempo perdido, isso a deixa extremamente fragilizada, que também a impede de seguir adiante. Sim, quantas mulheres a gente sabe que tem essa dificuldade de recomeçar a vida? Sim. E são poucas, né? Quando a gente fala de exemplos, né, é até difícil puxar, porque assim, são poucas que conseguem começar um processo de psicoterapia, terminar esse processo. Eu falo terminar entre aspas, né? Porque a psicoterapia tem que ser na vida da gente de idas e vindas. Pode né? Diminuir as sessões, Exatamente, né? Mas... Então, assim, e realmente se recuperar disso. Então, são poucas. Acho que se eu parar para contar nesses 20 anos, dá para caber
nesses casos específicos, que não é só isso que eu atendo, né? Sei lá, né? 2, 3, talvez. Né? Mas assim, que conseguiram levar o processo adiante, porque muitas realmente acabam parando no meio, né? Não conseguem, não têm forças, né, para levar aquilo adiante. E assim, o perfil da mulher, você traça algum perfil das suas pacientes? São mulheres mais jovens, mulheres mais experientes? Como que é o perfil? Ou independe? Independe, assim, não tenho... nunca tracei esse perfil, mas assim, são todas as idades, né? São todas. Desde jovens, né? Jovens mesmo, 20 e poucos anos, né? Até mulheres de 50, 60 anos, que eu já atendi, que você percebia que não estava cansada já, não aguento mais, mas assim, também não conseguiu, né? Ainda mais quando é mais velha, às vezes tem mais dificuldade de conseguir levar adiante e falar assim, já não estou no fim da vida mesmo, deixa isso para lá. Né? Então assim, mas não tem muito essa questão de idade, não, acomete qualquer idade. E assim, a gente normalmente fala do companheiro, mas infelizmente a violência doméstica a gente sabe que pode ser tanto do filho com a mãe, do irmão. Então, isso para vocês lá no consultório, como que é? Isso, você também tem essa questão do trabalho, desse acolhimento? Porque assim, quando fala que o agressor é o companheiro, se separa dele. Mas e quando esse agressor é da sua família de fato, é o seu filho? É um processo muito mais árduo, né? Sim, muito mais difícil, muito mais dolorido, né? Quando essa questão envolve principalmente os filhos, né? Porque eu costumo brincar, né? Dizer que tem ex-marido, mas não tem ex-filho, né? Exatamente. E mas, essa assim, é a realidade. E o quanto é muito mais difícil nesse caso dela enxergar que está sendo vítima de violência. Então, porque não, imagina, meu filho, não, ele só estava nervoso aquele dia, chegou mal do trabalho, ele ficou nervoso porque ele queria sair com os amigos e não deu. Então, assim, existem desculpas as mais variadas possíveis, né? Essas desculpas, na realidade, é porque é o medo dela enxergar, né? A Então, questão da ela vai droga, tampando o olho. e a questão da droga nesse sentido, ela de fato influencia? Sim, bastante, né? Bastante. Quando tem a questão de entorpecente no meio, aí que piora mais, né? Aí piora bastante, porque ela ainda se sente, a vítima ainda, né? Se tratando da mulher, se sente responsável de alguma forma, né? E como ela Então, se liberta disso, Patrícia? aí é difícil, porque às vezes a gente fala sobre a internação, né? Para ver se tem essa questão até desse alívio, né? De tentar uma ajuda também, né? Porque muitas vezes a internação é que vai resolver muitos os casos, né? Mas assim, não consegue, é muito difícil, ele não aceita, né? Então assim, muitas vezes é o alívio, né? Nesse momento de internação, ou muitas vezes é quando some, né? O filho some no mundo, né? Mas aí vem culpa. Aí você começa tudo o trabalho de formiguinha de Trabalha novo, novamente. né? E por isso a importância de uma terapia. Sim, muito, né? Muito. Mas são poucas ainda que conseguem reconhecer essa importância e ir em busca, né? Porque assim, não tem só um tratamento psicológico num consultório particular, né? A gente sabe que, por mais que seja difícil, ainda tem aí alguns centros para poder acolher essas mulheres pelo SUS mesmo, né? Então, assim, o quanto elas têm dificuldade de ir em busca disso. E é o que eu falo, às vezes não é nem só de ir em busca, é como a queixa, né? Se dá a queixa na delegacia, depois se retira a queixa, né? Não é só, muitas vezes elas vão buscar, mas não conseguem dar continuidade a isso, né? Ainda bem que hoje, com a nossa alteração da lei, ela não consegue mais retirar a queixa. Porque antigamente retirava. Tem essa Então, questão, isso, né? Hoje isso não tinha retirar mais. mas antes era muito delicado, porque ele a manipulava de uma tal forma, né? Essa questão da manipulação de uma forma tão fria
que ela falava, nossa, mas então será que eu fui realmente precipitada de ter feito o boletim de ocorrência? Por que eu fui chamar a polícia? Eu fui expor toda a família. É o que você fala, é a pressão, porque mesmo ela sendo agredida, ela ainda se sente responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Sim, O escândalo. Sim, E quando a gente fala de uma classe social mais elevada, tem toda essa questão também das aparências. sim, né? Então, é difícil também essa questão de quando é uma classe social mais elevada, como você disse, porque as fantasias são ainda maiores, né? Então, como que eu vou sair desse relacionamento? Será que eu vou achar outro tão bom quanto? Né? Por causa do padrão, né? Por causa do padrão. Sim, porque querendo ou não, se compra, né? Se compra de alguma forma, com viagens, restaurantes, é tudo que hoje a sociedade e as redes sociais impõem até como sendo o perfeito, né? Como sendo as capas de revistas, né? Então, e a gente sabe que não é bem assim, né? Mas aí, Patrícia, isso é questão de valores? Porque como, por exemplo, se vem uma mulher dessa diante de mim, por exemplo, ou diante de você para um tratamento psicológico realmente, um acompanhamento psicológico, como que você aborda isso com ela? Se para ela os valores dela estão tão voltados a isso, a questões materiais, embora ela sofra toda essa violência, como você consegue trabalhar a mulher dessa forma? É difícil isso. Sim, é tudo muito delicado, né? Porque hoje essa questão desses valores também estão muito mudados, né? Muito diferentes, né? Infelizmente, acaba se dando muito valor a essas questões materiais, né? Por mais que muitas vezes a mulher fala, veio talvez de uma família mais humilde ou não, né? Ou tem isso na família de origem, tem uma vida boa também, financeiramente falando, né? Mas é questão da fragilidade, não vejo nem como uma questão poxa, mas ela precisa disso, né? Será que a vida dela, lógico que vale muito mais, será que a vida dela não vale muito mais que tudo isso? Mas ela não consegue ver, né? Ela não consegue entender de que aquilo, de alguma maneira, ela consegue viver sem. Não, ela sabe que consegue, mas a questão não é essa, a questão é a fragilidade. É uma dependência emocional, né? Como a gente diz. Exatamente. E a gente pode ver, por exemplo, esses últimos acontecimentos de feminicídio que a gente pode acompanhar são de mulheres profissionais, médicas, advogadas, e a gente também acompanha também o agressor também, delegados, promotores, então você fala, atinge a todos, é porque a repercussão é de forma diferente, né? Então, por exemplo, quando mostra na TV que uma médica foi assassinada pelo marido empresário, isso vai repercutir em todos os jornais. Só que aquela lá da periferia, que acontece a todo momento, isso não mostra. Não mostra. Como se não houvesse isso. E por isso que quando a gente fala do grito da voz, só que é assim, até mesmo quando ela vai fazer um boletim de ocorrência, tem até essa, digamos assim, a abordagem durante a delegacia é diferente para essas mulheres. Então, essas que têm uma classe inferior, o quanto elas se tornam ainda mais vulneráveis. Sim, né? E a gente sabe que, como você disse, né? Aparece quando existe uma classe social mais alta, aparece nas mídias e repercute. Agora, na periferia, quanto isso não acontece? Os números são alarmantes, né? Então, assim, estava dando até uma olhada nas estatísticas, né? Para a gente poder conversar hoje. A gente ouve, mas às vezes quando a gente vê números, a gente se choca, né? Primeiro que o Brasil é o 5º país onde se existe mais feminicídio e violência doméstica no mundo. Quer dizer, né? A gente está num ranking elevado, né? Então está entre os 5 primeiros, né? Então, assim, 1 a cada 5 mulheres já sofreram violência doméstica de alguma maneira, né? Então, é muito triste a gente ver números tão grandes, né? E de uma maneira que ainda acomete qualquer pessoa, né? Qualquer mulher, qualquer
E nesse momento que a gente se encontrou agora da pandemia, da quarentena, né, o quanto esses números não aumentaram também significativamente, porque antes as estatísticas mostram que as agressões aconteciam geralmente à noite e de finais de semana, que é onde o agressor está em casa, né? E agora, nesses primeiros momentos aí, nesses primeiros 2 meses que nós ficamos, o quanto essas mulheres não sofreram. E você notou essa alteração até no seu consultório? No consultório agora, exatamente nesse momento, eu não tenho, vamos dizer, nenhuma mulher sendo vítima disso, né? Mas já escutei casos de conhecidos, né? De alguém vir me falar, e eu falava, pelo amor de Deus, liga para a polícia. Ai, mas eu vou ligar. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Depois eles estão bem, e eu que vou... E fico mal, muitos falam isso. Né? Então, quando a gente ouve um caso de feminicídio e fala, mas eu a ouvi gritando. Aí eu falo, meu Deus, mas como assim você ouve uma mulher gritando e você não toma nenhuma atitude? Exatamente. Então mostra o quanto que a sociedade tem que mudar o comportamento, né? Exatamente. E o quanto, nesse caso específico que uma pessoa veio me falar, esse agressor é filho de um agressor. Né? Ele cresceu vendo aquilo e hoje ele repete. Né? Então, eu fiquei extremamente incomodada, mas a pessoa que poderia, de alguma maneira, denunciar não teve coragem. Né? Então, eu falei, a gente fica de mãos atadas, né? Porque você vai fazer, o que você vai fazer do outro lado é muito distante de onde eu estou, né? De onde eu estou fisicamente, de onde isso estava acontecendo, e você fica... Mas tem coragem, você tenta fazer, fala para a pessoa, né? Então fala para procurar ajuda, mas difícil. Não e vou o que você acha, colher. Patrícia, da terapia compulsória para o agressor? O que você acha? Olha, não sei o quanto de repente a gente pode entender de que vai ajudar, porque a terapia só funciona quando a gente está afim, né? Quando a gente realmente se abre, né? Quando a gente busca, como nesse caso do casal que eu falei, que ele buscou, ele quis. Mas acho que são todas tentativas de alguma maneira, né? Quem sabe em algum momento, nesse momento da psicoterapia, se pega ali algum ponto que mexe com a pessoa e que faça algum diferencial. Né? Então, mas eu acho que realmente é uma linha muito tênue e muito delicada, porque assim, você ter essa determinação judicial de você fazer a terapia, que faz parte de todo o processo em razão da violência doméstica e tal, porque se não tiver o reconhecimento dele de que realmente ele é um agressor, de que realmente ele não pode fazer isso, não dá para ter evolução, porque é exatamente isso. A terapia começa no consultório, mas ela vai ao longo, né? Exatamente. Ao longo da semana, ao longo da quinzena, dependendo das sessões que a pessoa tem. Sim, né? E não adianta. Eu vou comparar, com um adolescente que vai porque a mãe manda. Sim. Não funciona. Funciona. Né? Ele nem abre a boca na terapia. Sim. Aí eu uso a arte, eu uso outros para ver se eu puxo alguma coisa. Né? Mas se a pessoa não quer, ela não vai falar. Não, e eles são extremamente espertos, porque eles entendem depois que tem essa conversa entre os pais e a terapeuta, aí que ele não conta mais nada mesmo. Sim. Mas até fugindo do tema, é difícil isso, né? Eu falo porque eu tenho mãe, eu sou mãe também de um adolescente, e como que é essa questão? Porque você fala, nossa, porque os adolescentes hoje, eles têm essa questão de serem muito introspectivos, né? De ter essa dificuldade em falar. Eu fico extremamente preocupada se de fato não estão deprimidos, o que está acontecendo, ainda mais nesse momento de pandemia que ficam... Tá me ouvindo? Desculpa. Imagina. Entrou de novo uma ligação. Eu tentei travar aqui. Ainda mais nesse momento de pandemia que os filhos têm ficado tanto no computador, tanto nas redes sociais. Isso vai distanciando muito dessa questão familiar. Sim, né? Eu acho que eu perdi um pouquinho a hora que entrou a ligação. Não tem problema. Não, porque você tinha falado a respeito dos adolescentes.
que a mesma coisa em terapia, eles acabam não falando. Aí eu só falei, olha, vou saindo então um pouco do assunto e trazendo de fato, porque a gente acha que eles estão, por exemplo, passando por algum problema, mas como é difícil a gente entrar nesse mundo, porque para nós, eles não... Eu falo que com essa pandemia, o professor será muito revalorizado, porque assim, realmente é um desafio grandioso você conseguir passar o mínimo de forma didática para o seu filho, ainda mais agora que a gente tem que acompanhar as aulas pela internet. E essa outra questão também, quando você tem o seu filho adolescente que não se abre, e vem todas essas questões, né? Eles não querem ir para terapia, eles também não querem se abrir, como que é uma situação difícil. Porque a gente sabe que tem toda aquela questão da preocupação. Quando vem falar a respeito do suicídio infantil e do adolescente, que isso é um assunto que só é abordado quando acontece, só que é frequente. É muito. Muito, né? E essa questão aí, daqui uns dias a gente está em setembro, que é o tal do Setembro Amarelo, né? O ano passado participei de vários eventos, assim, de trazer esse adolescente para perto, né? Então, assim, tudo vai também do tato o setembro do é do suicídio, né? O Setembro Amarelo. Isso, o mês de prevenção e conscientização, né? Em relação ao suicídio. Então, assim, e veio aumentando bastante o trabalho nos últimos anos, né? Então, geralmente, é um mês bem forte para a gente, até na psicologia, né? E o ano passado eu estive em duas ou três escolas, né? Falando com os adolescentes diretamente, então é bem bacana. Porque, assim, tudo vai de como... Do acolhimento, né? Voltando à nossa questão principal aqui, né? Da mesma forma que eu falo, se a gente não acolher a mulher que está tão fragilizada, esse adolescente também. Então, só que tem que rolar a empatia, né? Que a gente fala, sem empatia a psicoterapia não vai funcionar. E aí, quando não rola comigo, eu falo para os pais, tenta de repente outro terapeuta, porque às vezes outro psicólogo pode ser que aconteça, né? E às vezes a gente sente que às vezes aquele vai se sentir melhor com um psicólogo, com um homem do que com uma mulher, porque tem uma questão de uma identificação, de uma projeção ali, às vezes o abordagens de determinados assuntos, né? Exatamente. Então, assim, tem uma série de questões envolvidas. Mas eu costumo dizer, tentar, né? E conscientizar. E eles sentem o momento também, né? Às vezes você fala, ele pede, né? Para os pais, então, agora eu quero, agora eu preciso, né? Então, entender essa demanda dele. Mas é uma fase complicada. Também rende assunto para mais uma live, né? Sim. E a gente agora voltando nessa questão da violência, porque os filhos da mulher que sofrem a violência são crianças também marcadas. Sim. E Exatamente. a criança, e na sua opinião, como psicóloga, Patrícia, porque às vezes as mães que têm crianças de 1 ano, 2, falam, são muito pequenininhos, não estão entendendo. Só que aí a criança vai mudando o comportamento, vai ficando agitada. Essa é a forma que a criança está entendendo, não é? Lógico que é. Você começa a perceber o comportamento e, assim, entende desde a barriga. Esse caso específico que eu comentei, né? Que o menino era um pai agressor e o menino, esse pai agredia essa mãe desde quando ela estava grávida dessa criança, né? Então, assim, tudo isso fica marcado. Desde o momento da concepção, a gente já começa a ter o nosso histórico inconsciente. E aí, dentro da psicologia junguiana, a gente fala até do inconsciente coletivo, que é aquilo que eu falei que vai passando de geração em geração e que se alguém não quebra aquele ciclo, a história continua se repetindo. E esse ciclo acaba sendo tanto do agressor quanto da vítima? Sim. O ciclo pode ser das duas pontas, então? Pode. Mas o agressor parar é um momento de muita conscientização, né? Como que para esse agressor que vem do ciclo, então, que você está falando de questões familiares? Uhum. O reconhecimento não necessariamente, dele. né? Não necessariamente vem do ciclo, né? Ele pode ser o início do ciclo também, né? Então, assim, mas é ele querendo, né? É ele querendo, ele se conscientizando, né? Reconhecendo de que o que ele faz não faz bem, nem para o outro e para ele muito menos também. Ele sente culpa? Porque às vezes dá a sensação que eles não sentem culpa. Se é psicopata, não. O psicopata não tem sentimento de culpa, né?
Ele te dá flores com uma mão e te apunhala Entendi. com a Então, outra. nem. Porque, ó, só para Simultaneamente. finalizar, a gente está com 40 segundos, passou tão rápido, 40 segundos para finalizar. Aham. Então, eu vou te agradecer, vou passar para você finalizar a live. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode realmente trazer uma outra live falando dos adolescentes. E é isso. Agora tem 10 segundinhos para a gente encerrar. Então, eu só vou ler uma frase da Simone de Beauvoir que eu acho maravilhosa.